a Madeira vai ser tratada de maneira diferente. António Domingos Azevedo, bastonário dos técnicos oficiais de contas, é convidado deste grande jornal. Muito obrigado pela sua presença, é sempre um prazer tê-lo aqui. Antes de mais, começo por lhe dar os parabéns. Acabou de receber hoje o grau académico especialista honoris causa pelo Instituto Politécnico de Lisboa. É uma distinção importante? É uma distinção. Primeiro, é sempre uma distinção importante, não só porque advém de uma decisão do maior Instituto Politécnico do país, mas particularmente porque é a primeira vez que qualquer Instituto Politécnico em Portugal atribui o grau de especialista no país e também, naturalmente, porque é uma distinção que é sempre muito honrosa para quem a recebe. Por isso esta tem uma particularidade acrescida, para além de ser o reconhecimento do mérito do meu trabalho, nas circunstâncias em que foi atribuído, como é que dizer, com outro sabor, por ser o primeiro e por ser também, naturalmente, o primeiro título de especialista honoris causa atribuído em Portugal. Socorrendo-me dessas suas capacidades de especialista, pergunto-lhe o que é que pensa da proposta de Orçamento do Estado para 2012. Olha, eu já tenho por diversas vezes feito esta afirmação. Eu penso que o Orçamento do Estado para 2012 estamos a reduzir um documento tão importante apenas a números. Ele não é só números. E, porquanto, deveria ser acompanhado de um conjunto de medidas que, tendo na base os números, justificavam ou pelo menos atenuavam algumas situações. Primeira das medidas. Deveria haver uma mensagem de esperança neste orçamento que não existe para os cidadãos. Os cidadãos vêem-se permanentemente confrontados. Não existe porque não há nada que aponte para um relançamento Exatamente, da economia? não existe porque as pessoas olham para o Orçamento do Estado e a única coisa que têm é pagar impostos, sacrifícios. E com toda a lógica, as pessoas podem perguntar: sacrifícios, porquê? E até quando? Mas não questiona a necessidade desses sacrifícios. Mas não questiona a necessidade desses sacrifícios. Não com a violência como eles surgiram. Acho que surgiram violentos demais. Numas situações, na minha opinião, por opções políticas, porque deixa-se de fora outros rendimentos, como é, por exemplo, o caso dos rendimentos de capital, em que não reclamando o seu tratamento no mesmo nível de execução, no mesmo nível de exigência, como ele hoje está a ser pedido aos trabalhadores por conta de outrem, mas pelo menos um sinal de boa vontade de que toda a gente participasse na recuperação da económica portuguesa. E porquanto falta esta mensagem, primeiro, falta uma mensagem de esperança para o povo português. Dizer, nós vamos pagar, mas vamos ter como resultados deste pagamento esta, aquele outro e aquele outro fato. Os portugueses olham para o orçamento e olham como se estivessem a olhar para um muro, não veem nada à frente deles. E por isso para um muro, não veem nada à frente deles. E por isso não lhes dá esperança, não lhes cria esperança. Segunda grande falha, na minha opinião, deste orçamento, é que deixa-nos a sensação de que os cidadãos são vítimas fáceis de atos e procedimentos aos quais ele não tem forma de os evitar. Porque falta neste orçamento uma outra questão interessante. Uma ideia, uma vontade, ou um compromisso de penalizar, de enquadrar juridicamente a penalização criminal, a penalização política e a penalização civil daqueles que, exercendo funções públicas, não tomam os devidos cuidados para acautelar o dinheiro que é do interesse público. Cometem os atos... Está-se a referir concretamente a quem? Estou-me a referir quem a é que deveria todos. ser Estou-me a referir quando olho. Judicialmente Eu quando olho, por exemplo, para uma empresa pública, quando eu olho, por exemplo, para uma empresa pública ACP e me dizem que a ACP tem que trabalhar durante 20 anos para pagar o seu passivo. E eu no dia a seguir olho, vejo uma notícia nos jornais que os administradores, que a ACP comprou 15 carros novos para atribuir aos seus administradores, e depois vem o cidadão que vai pagar com os seus impostos o passivo da ACP. Isto faz algum sentido? Gestores públicos deviam ser responsabilizados criminalmente por eventuais atos de má gestão. Porque não há má gestão. Por quem é que pede responsabilidades a esta gente? É que se fossem eles a pagar os seus erros, ainda vá que não vá. O problema é que cometem os erros sem tomarem as devidas precauções, e quem vai pagar esses erros é os cidadãos que trabalham. E daí a impotência, o sentimento de injustiça, que este orçamento também o cidadão comum vê
relativamente à impunidade com que alguns atos destes são praticados e que ele depois vai sofrer imediatamente as consequências e vê que ficam incólumes todos aqueles que praticaram esses atos. Os políticos também deveriam ser responsabilizados. Perdão? Os políticos também deveriam ser responsabilizados. Os políticos, desde que tomem decisões e não tomem os devidos cuidados, e ou se criem mecanismos intermédios que avaliem as situações que indiciam risco, porque é que não há de haver organismos intermédios, por exemplo, um grande investimento, em que as entidades que vão realizar esse grande investimento, ou tomar a decisão sobre esse grande investimento que envolva dinheiros públicos, porque é que não há de ter, por exemplo, uma comissão de análise desse mesmo risco? Avaliar as consequências, o que é que isso representa para a economia nacional, o que é que isso representa na vida dos cidadãos, etc. Ora, isso não se faz. E é que está. É que cria no cidadão uma espécie de situação de impotência, mas de, como é que dizer, ter que suportar os erros que todos os outros praticaram que têm as funções de decisão. Terceira grande questão, que eu penso que é interessante, é um bocado isto. Como é que nós andamos com a nossa organização pública? Como é que andamos com a nossa organização pública? Quer dizer, nós, quando nos dizem este ano a dívida pública é de X milhões, Y milhares de milhões, e ninguém me dá a certeza se existem milhões e milhões de faturas no fundo de uma gaveta de qualquer administrador, de qualquer presidente de um instituto, de qualquer presidente de Câmara, de qualquer presidente de um conselho diretivo, que não aparecem na hora de prestar contas. Ninguém dá a certeza, porque é impossível até agora criar um sistema de controle eficaz. Mas, pois, é que o problema é esse, é que as gavetas, os problemas ficam no fundo da gaveta. Depois aparecem mais uns milhares de milhões de euros. É impossível por falta de vontade política, por falta de vontade política. E é que está a questão. Aparecem nas gavetas, no fundo das gavetas, depois vemos confrontados que há mais um déficit de uns milhares de milhões de euros, e a pessoa depois diz assim, quem é que vai pagar esses milhares de milhões de euros? É o cidadão. E o cidadão, perante isto, sente-se impotente. E sente-se uma outra questão interessante, é que ele nunca sabe, a nossa vida pública não é transparente. Não é transparente. E a administração pública tem que ser transparente. Porque é a minha administração pública, é o meu dinheiro, é o dinheiro dos cidadãos que está a ser gerido. E nesse domínio de transparência deveria haver maior preocupação da organização do Estado. Nós hoje temos aquilo que se pode chamar uma verdadeira balbúrdia na administração pública. Qual é essa balbúrdia? É que confluem e coexistem no mesmo espaço e na mesma organização, atendendo a que o Orçamento do Estado deve ser exatamente a expressão pública da situação ou das necessidades da nação, e confluem exatamente neste processo dois tipos organizacionais perfeitamente antagónicos. Um com o sistema de partida unigráfico, um sistema unigráfico, isto é, sistema de caixa, e o outro sistema digráfico, em que tem como prevalência exatamente a demonstração económica de uma determinada situação. Ora, como é que isto se consegue? Ou seja, dito de outra maneira, não se consegue nada. E porquanto nós, quando avaliamos o nosso Orçamento de Estado, ou quando avaliamos uma conta geral do Estado, nós nunca temos uma informação do Estado efetivo e verdadeiro da situação financeira e económica do país. E isso é que é negativo, na minha opinião. Terceira grande questão, já agora se me permite. Claro que sim, faça favor. Penso que é pedido neste Orçamento de Estado, e aí quero... penso que o Sr. Presidente da República e o Partido Socialista penso que tiveram uma intervenção positiva. Neste domínio. Eu penso que este Orçamento de Estado é demasiado violento para as pessoas. Viola um princípio de equidade fiscal? Eu não diria que viola. Isso viola imediatamente, na medida em que se pede demasiado esforço a determinados tipos de rendimentos e se deixa completamente de fora outros tipos de rendimentos. Há uma distinção um pouco equitativa entre público e privado? No que respeita ao pedido de sacrifícios, evidentemente, sem qualquer sombra de dúvida, em que o funcionário público é aqui tratado de uma forma discricionária negativa. E é perigoso o que está a acontecer. É perigoso porque pode resultar numa diminuição da qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos, e o que penso que isso é perigoso na sustentação e no desenvolvimento da administração pública. No fundo, o que é a administração pública é zelar pelos interesses dos cidadãos. Não é zelar pelos interesses do Manuel, do João, do Joaquim. É o interesse coletivo da sociedade. E há uma questão de fundo neste processo que eu penso que é interessante, e que é este. Eu não ponho em dúvida as necessidades de fazer sacrifícios. Penso que ninguém de boa fé, nem ninguém com consciência deste processo, põe em dúvida a necessidade de fazer sacrifícios.
Mas penso que se está a pedir sacrifícios demais àquilo que os portugueses podem cumprir. E penso que não faz muito sentido, e ainda bem que começo a ouvir outras vozes, penso que não faz muito sentido vir exigir aos portugueses que eles resolvam em 2 anos aquilo que levou 40 anos a destruir. Penso que não faz sentido isso. Claro. E por isso, embora, enfim, eu entenda que quando se diz nós temos que dar uma mensagem de que queremos cumprir, tudo bem. Mas repare-se, nem mesmo este argumento é a favor como é que dizer, para elaborar um orçamento tão caro. Porque se elabora de tal maneira um orçamento, de uma forma, não é tão caro, não, tão restritivo, se elabora um orçamento de tal maneira que as suas consequências me vão gerar maiores dificuldades do que aquelas que eu teria se eu largasse no tempo. Se largasse no tempo o cumprimento das metas, quem de facto empresta dinheiro e quer a garantia de o rever de volta, pode ficar muito, receios exatamente. fundados Pode de que, ficar facto, mais as coisas vão facilmente piorar. sem o dinheiro, Claro. porque não se gerará a possibilidade de o arranjar. A austeridade mais gera alargado. austeridade. António Domingos Azevedo, muito obrigado pela sua presença neste Nada, grande jornal. Até uma obrigado, próxima eu que agradeço. oportunidade.